gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, em mais este culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo-lhe a bênção, a direção, a graça e também perdão por nossos erros, nossas fraquezas, e agradecendo também a Ele por todas as bênçãos, por todas as vitórias. Então vamos orar nesse instante todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, humildemente, Senhor, nos aproximamos de Tua santa presença, ó Pai, em nome de Teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós agradecemos ao Senhor nesse instante por mais este momento de estar vivo aqui. Agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos, por todas as vitórias, pela graça que o Senhor tem estendido sobre nós. Agradecemos também pela oportunidade de estarmos reunidos com os nossos irmãos, ouvindo a palavra, meditando na palavra, adorando o Senhor. Ó Pai bendito, nós agradecemos por todas as vitórias alcançadas e entregamos-nos em Tuas santas mãos, pedindo a Tua compaixão, a Tua graça em favor de cada um de nós. E eu peço que o Senhor estenda as Tuas santas mãos sobre todos os meus irmãos também, aqueles que estão acompanhando esta programação e que estão com fé, crendo que o Senhor possa abençoar graciosamente, dando aquilo que cada um precisa. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e nós Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Amém. Graças ao bom Deus, não é? Então, meus amados, aqui estamos com a Bíblia aberta no Salmo de número 51 e nós leremos o versículo 5, né? Salmo 51, leremos o versículo 5. Lembrando que esta programação é um oferecimento do Tabernáculo da Fé, que está na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, e também no Parque Shalom, na cidade de Campinas, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, onde temos cultos, e nós temos ali na descrição do vídeo os dias e horários dos cultos, não é? Você se interessando, é só olhar ali e por esses dias nós ainda não estamos tendo cultos presenciais. Mas eu acreditamos que brevemente estaremos podendo realizar os nossos cultos ali na igreja
e o irmão, a irmã, será muito bem-vindo, muito bem-vinda ali em nosso meio, não é? E nós temos agora a nossa parte de adoração, de louvores, que nós vamos cantar. Vamos cantar todos juntos, vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E assim que terminarmos os cânticos, nós voltaremos então com a leitura da palavra do Senhor. Cantemos. Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo é vencedor. Ei-lo supremo guiando, com seu poder e valor. Todos avante, ó crentes, todos seguindo ao Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu refulgente esplendor.
Cristo que é nosso monarca, é Salvador, Deus e Pai, sempre nos ama, nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. Humildemente te peço que me permitas lutar, só ao teu lado seguro de minha vida findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Donde vêm estes guerreiros, revestidos de luz? Eles vêm de reais domínios, guiados por Jesus. Conquista Cristo, conquista já, ó Rei, com glória, grandeza, poder celestial. Conquista Cristo, conquista já, ó Rei, domina sobre terra e céus, ó Rei universal. Aclamai, cantai, ó crentes, redimidos sereis. Vem o fim das vossas lutas, sim, vem o Rei dos reis. Conquista Cristo, conquista já, ó Rei, com glória, grandeza, poder celestial. Conquista Cristo, conquista já, ó Rei, domina sobre terra e céus, ó Rei universal. Já se finda a escura noite, eis que o dia já vem. Cristo lá do céu se apressa, e os anjos teus também. Conquista, ó Cristo, conquista já, ó Rei, com glória, grandeza, poder celestial. Conquista Cristo,
conquista já, ó Rei, domina sobre terra e céus, ó Rei universal. Vem depressa, dia alegre, eu suspiro por ti. Já presinto a glória eterna que perto me sorri. Conquista Cristo, conquista já, ó Rei, com glória, grandeza, poder celestial. Conquista Cristo, conquista já, ó Rei, domina sobre terra e céus, ó Rei universal. Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, não é? Então agora, conforme nós anunciamos, Salmo 51, versículo 5, apenas um versículo, não é? Está escrito assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. É um versículo bastante conhecido de todos os leitores da Bíblia, não é? É uma expressão do salmista Davi, quando daquele episódio de Betseba, que todos conhecem, então ele estava fazendo esta oração ao Senhor e ele fez esta afirmação: eu fui concebido em pecado e fui formado, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe, né? Então, nós poderíamos tirar aqui deste texto muitas coisas, muitas meditações, muitos pensamentos importantes, não é? Porque nós cremos em um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipresente e onipotente, não é? E quando ele fez o homem, o ser humano, né, quando ele deu início à criação da raça humana, ele fez o homem do pó da terra, conforme a Bíblia nos informa, e depois o homem era só, e então ele achou que não era bom que o homem vivesse só. Então ele fez com que caísse um profundo sono sobre Adão e tirou da costela, uma das costelas de Adão, e criou para ele uma companheira, uma adjutora, para estar ao lado dele ali, não é? Uma esposa. Mas antes do pecado, você sabe que depois veio o pecado, né? E eles foram expulsos do Jardim do Éden, e aí então começou-se a gerar a descendência através da via sexual, né? A via humana. E é nesse aspecto que o salmista Davi estava dizendo: eu fui formado em iniquidade, porque ali é um ato carnal, muito embora é um ato de amor, né? Mas é um ato carnal, humano. E isso então, através dos próprios meios que o Senhor Deus criou, então vem à luz os filhos, vem a vida. Acontece que, se você observar antes da queda, antes do pecado, o Senhor Deus havia ordenado a eles que crescessem e multiplicassem, não é? E como eles haveriam de crescer e multiplicar, se não fosse dessa forma? Então vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto, não é?
Aqui no Novo Testamento, nós encontramos uma ordenança do Senhor Jesus Cristo que disse que para que se veja, que se possa ver o reino do céu, é necessário que se nasça de novo. O Senhor Jesus Cristo disse isso a Nicodemos, não é? Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E ele diz: como posso eu, Senhor, nascer de novo? Deveria eu entrar no ventre de minha mãe novamente e nascer, não é? Aí o Senhor Jesus Cristo respondeu para ele: você é um mestre em Israel e você não sabe essas coisas. Eu estou falando de coisas naturais. E se eu falar então das espirituais? Não é? Por quê? Ele teria que nascer de novo. Justamente porque ele foi também gerado em pecado. Não é? Foi formado em iniquidade e foi concebido em pecado através da união de seus pais. Não é? E agora, por este motivo, por esta causa, é que é necessário que se nasça de novo. O profeta de Deus para esta era, irmão Brana, ele diz que nós vimos ao mundo com uma natureza diabólica, porque é a natureza da iniquidade, é a natureza do pecado, e é necessário então que essa natureza velha morra para que então haja um novo nascimento e a gente possa ser uma nova criatura. Então daí você vai ver por que é que tem o batismo nas águas. O batismo nas águas não poderia e não pode, não é? Ser com aspersão, com água sobre a cabeça do batizando, mesmo que fosse um adulto, mas muito menos sendo um bebê, porque aquilo ali tudo são símbolos, são metáforas. O que significa o batismo? O batismo significa que você morreu, aquela natureza velha que você tinha, que veio concebida em pecado, morreu, e aí você nasceu de novo, através da água e do Espírito, né? Porque a água, na verdade, não é exatamente a água aonde você foi batizado. A água é a palavra, né? Então, você nasceu da palavra e do Espírito. E aí você, então, é batizado nas águas, não é? E diga-se também o seguinte: em nome do Senhor Jesus Cristo. Só que o batismo nas águas representa um sepultamento, justamente porque a natureza velha, diabólica, que foi concebida em iniquidade e gerada em pecado, essa tem que morrer. E quando ela morre, então tem que se sepultar. E aí é quando acontece o batismo. Então o profeta de Deus, irmão Brana, diz que o batismo nas águas não é para a regeneração do pecado, não é? O batismo nas águas é uma obra externa que acontece na vida do cristão, do crente, uma obra externa testificando de uma outra obra que foi feita internamente. Então, trocando em miúdos, é uma obra externa testificando de uma obra interna. Então a pessoa converteu-se, deixou dos seus maus caminhos, deixou das suas crenças erradas, deixou dos seus hábitos errados, não é? De suas iniquidades, de seus pecados, de suas descrenças, e aí então ele se arrepende, não é? E aí morre para o mundo. Aquela natureza velha morre, e aí então ele tem que ser batizado, simbolizando o sepultamento. Por isso que a pessoa que recebe um batismo com aspersão precisa aprender isto, precisa saber isso, que aquela aspersão não significa sepultamento, não é? Então, aí nasce então uma nova criatura. Agora,
o batismo não faz nenhuma criatura nascer de novo. A pessoa, quando vai ser batizada, ela já deve ter sido ter tido, melhor dizendo, um novo nascimento. Porque então tem que sepultar a velha natureza, a velha vida, o velho homem, para que então o outro possa viver. Porque não se pode viver os dois juntos, o velho e o novo, né? O profeta Irmão Brana pregou uma mensagem intitulada A União Invisível da Noiva, e ele diz assim que essa natureza velha do ser humano é representando o seu marido anterior, que era a sua natureza. Né? São símbolos, na verdade, né? Profeta fala muito em símbolos. Todos os profetas falaram em símbolos. Então, a natureza velha representa o marido que era o seu dominador. Aí, quando ele morre e nasce de novo, aí vem uma outra natureza. Aí então o seu marido agora é Cristo. Por isso que a igreja é chamada de esposa do Senhor Jesus Cristo, de noiva do Senhor Jesus Cristo, né? Mas pode acontecer que a pessoa seja batizada nas águas sem ter nascido de novo. Isso acontece demais, né? Acontece muito. E não é somente nos títulos, não, Pai, Filho e Espírito Santo, porque o batismo nas águas também tem requisitos para isso, né? A palavra do Senhor diz, São João, o apóstolo, disse que o que perdoa os nossos pecados é o nome do Senhor, Jesus Cristo. É Ele que perdoa os nossos pecados. Então, quando você vai ser batizado, você precisa que o pastor, aquele ministro, né? Ele possa batizar você em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o nome do Senhor Jesus Cristo que perdoa o pecado. Pai, Filho e Espírito Santo são somente títulos, e títulos não perdoam os pecados. Alguém diz assim, mas eu já ouvi quem dissesse assim, para mim mesmo, ele disse assim, mas se Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo que o Senhor Jesus Cristo, então qual é a diferença? Pode ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, sem usar o nome, é claro, e está tudo ok, está tudo certo, porque não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eu vou fazer uma comparação, não é? Por exemplo, eu sou pai. Eu nasci naturalmente de minha mãe e eu era somente filho, né? Era somente filho. Depois, quando ficamos adultos, então nos casamos e eu me tornei esposo. Então antes eu tinha só um título, filho. Aí eu me tornei esposo, porque eu me casei, né? Aí depois de um tempo, nasceu o nosso primeiro filho. E aí eu me tornei pai. Então, observe isto. Eu sou filho, eu sou esposo e sou pai. Mas qual é o nome dessa pessoa que tem esses três ofícios? Então, se você vai descontar um cheque, né? E você coloca lá, pai. Aí o banco falando, eu não posso, o moço que trabalha lá no caixa diria, né? Eu não posso pagar esse cheque porque eu não sei quem é que assinou esse cheque, né? Ainda que o nome esteja escrito lá, digitado, letras de forma, não é? Mas ele tem que ter a assinatura ali, né? A rúbrica. Então, aquela rúbrica, sim, representa a pessoa. Então, tem que ser o nome da pessoa. Fulano, ciclano de tal. Aí é assim. Senão, nada acontece, nenhum negócio pode ser feito, nenhuma confirmação absolutamente de nada pode ser feito, porque pais são todos os homens. Filhos, aliás, vamos rever essa afirmação, né?
Filhos são todos os homens, porque todos os que nasceram são filhos. Agora, casados e maridos, muitos deles são. Uma grande parte das pessoas, dos homens, são maridos. Agora, pais, também muitos deles são. Então, nem todos são, é claro, né? Então, por isso precisa arrumar a afirmação, acertar a afirmação, né? Mas, de um modo geral, assim, os homens são pais, os homens são maridos, os homens são filhos. Mas o que manda é o nome. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando se convertem, ficam confusas e não sabem como devem ser batizadas. Tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é esse nome que perdoa o pecado do pecador arrependido. Agora, acontece que muitas vezes pode ser batizado no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e deita um pecador seco na água e levanta um pecador molhado e continua com os mesmos pecados. E pode também ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, deita um pecador seco e levanta um pecador molhado, mesmo sendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a questão está na pessoa que vai receber o nome. Se ela não se converteu, se não houve realmente um novo nascimento, uma conversão verdadeira, então pode ser batizado da forma que for, que não vai ter nenhuma valia. São coisas muito boas para nós meditarmos, não é? Aí então, a partir daí, sendo um novo nascimento genuíno, sendo uma conversão genuína, a partir daí então nasceu a nova criatura, e aquela criatura que foi concebida em pecado, foi concebido em iniquidade e... Não, vamos ler do jeito que está aqui. Eis que em iniquidade fui formado. Então foi formado em iniquidade e concebido pela mãe em pecado, né? Aí, se houver realmente um novo nascimento verdadeiro, uma conversão verdadeira, então quando se receber o batismo nas águas, então aí levanta um pecador salvo, redimido, já não é mais um pecador. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o cristão não é pecador, né? O cristão não é um pecador. O pecador é o praticante do pecado. Agora, o pecador, o cristão também peca, porque pecar é errar o alvo. Agora, ser um pecador é outra coisa, né? É aquele que vive na prática do pecado. Mas você que é um cristão, você pode pecar também. E para isso tem o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, quer dizer, quem anda na luz pode pecar também, né? Pode falhar, pode errar. Mas o sangue de Jesus Cristo, então, purifica de todo o pecado, porque você já creu naquele sangue, você já recebeu o sacrifício do Senhor Jesus Cristo em seu lugar, como seu substituto. Então, se você pecou, não é? Porque o apóstolo João disse: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, vos recomendo, para que não pequeis. Mas se contudo pecardes, tendes um advogado perante o Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, não é? Então, a alma de um cristão não deseja pecar. Já que pecar é errar o alvo, ele pecou porque ele estava tentando acertar o alvo. E aí errou o alvo e pecou. Mas aí então, neste caso, é que o advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que ele aceitou como seu suficiente Senhor e Salvador, então esse lhe advoga perante o Pai, não é? Mas nós estamos com a mensagem aqui,
a mensagem E Não Sabeis, não é? E nós paramos no parágrafo 145 e agora nós daremos continuidade a partir do parágrafo 146 e nós vamos meditar um pouco no trecho aqui que nós estamos parados, enquanto nos for possível, né? Enquanto o tempo nos permitir. Então, no 146 ele diz assim, espera aí um pouquinho, aí assim. Bem, é exatamente o que é a igreja, como ela nasceu, porém nasceu em pecado, concebida em iniquidade. Veem o que quero dizer? Agora, diga-lhes você que é incorreto cortar o cabelo. A Bíblia o diz, é incorreto pôr short. A Bíblia o diz. Ela dirá, é absurdo. Por quê? Seu ultimato não é aqui, no terceiro homem, a alma, que está predestinada por Deus e dada por Deus. Então ele está fazendo uma comparação, não é? Bom, no parágrafo anterior, talvez nem todos se lembrem, mas ele estava falando daquelas duas mulheres, não é? E uma delas era adúltera, saía com outro homem que não era o seu marido, na ausência do seu esposo. Essa outra não fazia nada disso. Ela não saía com o outro homem além de seu marido. Então, naquele parágrafo 145, ele diz, ela é tão pura como quando nasceu, porque ela só teve o seu esposo e ela tem uma vida casta, né? Mas aí ela usa short, ela corta cabelo, ela não adultera, fisicamente falando, né? Ela não tem outros homens. Mas ela usa short, ela corta cabelo, ela faz esse tipo de coisas assim. Então ele diz assim, que ela pode ser tão pura o quanto seja para o seu marido no aspecto físico, mas para Deus, porque está falando da igreja, que é a esposa de Cristo, não é? Para o seu marido Cristo, ela é uma adúltera. É isso que ele está explicando aqui. Mas por quê? Porque essa palavra que ela ouviu, que a levou para a igreja, não desceu na alma, no terceiro homem, que era o círculo menorzinho, né? Ela desceu só até o segundo, ela veio para o primeiro círculo, aqui nos ouvidos, né? E daí dos ouvidos ela desceu para o segundo círculo, que era o espírito dela, o espírito humano dela ou dele, mas não desceu para a alma. Então é por isso que ela não crê na palavra, ela crê na igreja. Ela crê na organização, na sua comunidade. Ela se convenceu ali, alguém a convenceu, a levou e tal, e ela se filiou ali, se juntou. Então ela crê naquela organização, naquela igreja, mas ela não crê na palavra, porque quando ela é uma alma predestinada, a palavra desce lá, então a alma dela já é parte da palavra. É o que ele está tentando mostrar para nós aqui, né? O homem, o terceiro homem, a alma que está predestinada e dada por Deus. Porém, seu ultimato é uma organização aqui fora. Então, ela é essa pessoa, ela, que eu quero dizer, é uma pessoa, né? Essa pessoa, ela é um crente fabricado, né? Fabricado, por causa que não desceu a palavra na alma, só está no espírito. E o espírito tem os 5 sentidos, que são os afetos, as emoções, a razão, o raciocínio, né? E tem mais um que eu não estou me lembrando, né? São 5 sentidos do espírito. Então passou pelo sentido do corpo, os olhos, quem sabe a pessoa olhou e viu a igreja bonita, né? Bem arrumada, um lugar aconchegante, viu o pastor pregando lá no púlpito.
o ouvido ouviu a palavra, o cântico bonito. Os hinos têm uma grande influência na vida das pessoas, hinos bonitos, não é? E às vezes a pessoa gosta dos hinos apenas, não gosta da palavra, gosta dos hinos, não é? E assim por diante. Mas vamos aqui então, né? Aqui, fora disso. Porém, se a palavra de Deus está aqui dentro, nessa alma, diz amém. Eu o vejo, se alinha com ela. Então, por que que uns creem e outros não? Uns aceitam a palavra de Deus e outros não. Às vezes duas pessoas estão juntas. Uma aceita, a outra não, não é? É por essa razão aí. Agora, olhem aqui. Assim é o homem que nasce do Espírito de Deus. Vem, aqui fora está a carne. Agora, eu falo a um auditório misto, porém o digo como pastor de vocês, como irmão de vocês. Aqui está a carne. É débil. É seu destino. Uma dama caminha pela rua e um jovem em sua juventude, quando tem 17, 18, 20, 25 anos, 30 anos, caminha por ali e esta jovem vem torcendo toda a forma do seu corpo, caminhando num par de sapatos de salto alto. Olha isto. É bom que cada cristã, irmã cristã, observe esses detalhes. Por que que você não deve usar sapatos de saltos altos, né? E aquela roupa, aquele vestido muito colado no corpo? Porque quando você tem um salto muito alto, fino assim, né? Quase da grossura dessa caneta, e alto assim, você não consegue se equilibrar, irmã. E aí você tem que se retorcer ali para poder ir caminhando. Isso é uma provocação. Ele vai falar aqui, aquele rapaz de 17, 18, 20 anos, 25, 30 anos, ele vai descendo e vê aquela moça andando naquela condição. Olha isto aqui. Agora, imagine uma cristã cheia do Espírito Santo fazendo isto, andando dessa forma, não é? Então, num par de sapatos de salto alto, seu vestido pegando tudo na frente e de trás, e vestidos tão curtos assim, acima dos joelhos, ou um par de shorts. Sabem vocês que a Bíblia diz que ela se portaria assim? Ele está perguntando, vocês sabiam que está escrito na Bíblia que as mulheres andariam dessa forma no último tempo, não é? Se portariam assim. Sabe vocês, a Bíblia diz que assim ela se portaria, ou se comportaria, não é? Se portaria tão suja. Leram aqui em Reader Digest, seleções deste mês, que um homem e a mulher desta maneira, mocinhas dos 20 aos 25 anos, estão entrando na menopausa. Isso saiu na revista Reader, né? Estão entrando na menopausa, que você passa pela mudança de vida na meia-idade, segundo a ciência, entre os 20 e 25 anos. Olha só, quer dizer, uma mulher, uma jovem com 25 anos já está passando para a menopausa. Às vezes eu fico observando, eu gosto muito de observar as coisas, não é? E às vezes eu digo, por que que a natureza é uma Bíblia para nós? O profeta Irmão Branham diz que tem 3 Bíblias. Uma delas é a Bíblia escrita, essa que nós lemos, né? A outra Bíblia é a natureza, criada por Deus, e a outra é o zodíaco, lá no firmamento, né? Então, eu estava comentando isso com alguém, disse assim,
Observe uma coisa, como que a natureza, Deus fez a natureza sabiamente. Porque você já observou que a procriação de filhos, de uma forma natural assim, fisicamente, a procriação de filhos vai da juventude, depois que a jovem e o rapaz se emancipam, né, ficam adultos, né? E aí vai até um certo tempo, talvez aí 35 anos, 40 anos, no máximo, daí já vai cessando. A mulher já entra na menopausa e já não procria mais. Aí eu estava dizendo para alguém, porque isso é ligado também com a condição psicológica da pessoa. E uma senhora com 60, 70 anos aí, 50 e tantos anos, já não tem condições psicológicas de educar filhos. Por isso Deus vai cessando a madre, vai encerrando o ciclo de procriação, por causa da própria natureza, e aí fica para as mulheres jovens agora criarem e terem condições psicológicas, condições emocionais para educarem seus filhos, porque criar filho é uma das missões mais difíceis que existe no mundo, educar filhos. Porque a formação moral das crianças está sob a responsabilidade daqueles que as educam. Sejam os pais, se por uma eventualidade não existam os pais, por um acaso, em caso de morte, qualquer coisa, os educadores, os responsáveis por aquelas crianças, a responsabilidade da formação moral e espiritual daquela criança fica a cargo daqueles que a educam. Então, quer dizer, formação moral e espiritual não é por conta da professora, não, lá da escola. Aliás, as professoras hoje não estão tendo, não generalizando, é claro, né? Com todo respeito, mas é muito difícil ter uma professora que seja uma mãe idônea, que tenha amor pelas crianças. Existe, né? Mas que tenha amor pelas crianças é muito difícil. Mas a responsabilidade não é delas de trazer para essas crianças a formação moral. Isso é dos pais, dos educadores, da família, né? Por isso tem a Bíblia, por isso tem Bíblia, por isso tem igreja. Por que nós vamos à igreja? Para nós ouvirmos a palavra de Deus. Tem famílias que às vezes não se preocupam com os filhos. Os pais vão para a igreja e as crianças ficam em casa assistindo televisão ou no celular. E os pais querem ir para o céu? Ou não? Querem. E os filhos não precisam ir? Não é? Quer dizer, é uma incoerência isso. Ir para a igreja e deixar os filhos. Então, como será a geração da frente? Como será, então, como serão os futuros pais, as futuras mães da geração seguinte, não é? Porque a geração seguinte é que vai reger o mundo. Serão os médicos, serão as autoridades civis, as autoridades eclesiásticas, que serão os pastores, né? E ensinadores religiosos, serão as autoridades policiais. Agora, se nós deixarmos as coisas correrem assim, porque nós estamos falando da natureza ainda, que Davi falou, que nós somos concebidos em pecado, formados em iniquidade e assim por diante. Né? Então, se nós deixarmos a coisa correr assim, sem ensinar, sem ter a responsabilidade, o peso de ensinar as crianças, você vai ver que tipo de geração haverá na geração seguinte, depois que nós partirmos daqui. Não é? Que tipo de médicos, que tipo de professores, que tipo de autoridades civis, militares, eclesiásticas e tudo, que tipo de mundo. Então o profeta está dizendo aqui, ó, você sabia que a Bíblia dizia isto? Que nesse tempo aconteceria isto, né? Mas vamos aqui, na meia-idade, segundo a ciência, entre os 20 e 25 anos, antes era com 30 ou 35,
em meu tempo e no tempo de minha mãe, uma mulher nunca chegava à menopausa até a idade de 40 a 45 anos. Então vai diminuindo, não é? Vai diminuindo o tanto de tempo da geração, da procriação e tudo, né? Ele está falando aqui. Que é isto? É a ciência, é a comida, é o híbrido que tem pervertido todo o corpo humano até que nós nos temos tornado um montão de massa corrompida. Bem, se o ser físico está corrompido e célula cerebral não está no seu físico, está tudo corrompido. E ele está dizendo aqui, o que é isso? É a alimentação. Não é? Alimentação. Você toma o refrigerante, depois se você tomar um copo de refrigerante, depois você terá que tomar 40 copos de água para desfazer o mal que aquele refrigerante deixou no seu organismo, né? Então, são coisas assim, porque eu li um livro de um médico naturalista muito renomado, e ele disse uma coisa interessante, né? Ele disse assim, que o homem, o ser humano, morre pela boca igualzinho o peixe. O peixe morre pela boca porque ele quer comer a isca, e na isca tinha o anzol e ele é fisgado. Então ele morre pela boca. E o ser humano morre pela boca porque morre pelo que ele come. Não é isso muito sério? Não é? Mas quem é que vai dar ouvidos a uma coisa dessas? O refrigerante é docinho, é gostoso, não é? E outras comidas, não é só refrigerante não, né? Qualquer outro tipo de comida que faça mal. Então, mas vamos aqui, né? Agora vejam, ao Espírito prosseguir. Isso haverá um tempo no nome do Senhor, quando as pessoas se tornarão completamente loucas. Então, vai se perdendo o juízo. Vai se perdendo a noção, como diz um ditado popular, a noção do perigo, não é? Vai se perdendo o juízo. O que era feio, indecente um tempo, depois já não é mais. Trajes, que antigamente não se usava, agora se usa mais. Palavreados. Você já prestou atenção que os filhos não têm mais costume de chamar os pais de senhor? E nem a mãe de senhora? Fala você. Ô mãe, você vai fazer isso? Ô pai, você vai fazer aquilo? Você. Quer dizer, não é uma mudança de concepção intelectual, mental? É porque estão ficando loucos. Agora, para o mundo, louco é aquele que acredita na Bíblia. Louco é aquele que acredita em Deus. Esse aqui é o louco, não é? Mas, na verdade, o mundo está numa demência. Bom, são as palavras do profeta aqui, né? A Bíblia diz, gritarão e clamarão coisas enormes e monstruosas em suas imaginações, os rádios e coisas ou programa de televisão lhe estão produzindo. Haverá tais coisas como formigas que se levantam na terra, que terão a estatura de 14 árvores de altura. Haverá um pássaro, voará pela terra com asas de 4 ou 5 milhas de largura. E as pessoas o verão, gritarão e clamarão e chocarão, e chorarão por misericórdia, porém será a praga. Esperem quando pregue a abertura das pragas. As pragas de Apocalipse. Espere quando eu for pregar lá, vocês vão ver, não é? Olhem o que Moisés fez sobre o ser físico, não o espírito. Quando ele disse, Deus disse a Moisés, vá fora e seu profeta
levante um punhado de pó e atire ao ar, e diz: assim diz o Senhor, pulgas virão sobre a terra. Isso lá nas pragas do Egito, né? Então ele pegou um punhado de pó da terra, do chão, jogou e disse: apareçam pulgas, mas muitas pulgas, né? Não haveria, deixa eu ver aqui, virão sobre a terra, não haveria, eu acho que aqui, não sei se é um erro de digitação, está escrito pulas, mas vamos assim, né? Deixa do jeito que está escrito aqui. A primeira coisa que se sabe, eles começaram a ver algo mover-se num arbusto. Viram ali estava outra coisa, e depois de um momento estavam tão profundas que não podiam atravessar por elas. De onde saíram? Deus é o Criador. Aleluia, né? Deus criou as pulgas através da palavra de Moisés, né? Deus é o Criador, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é soberano, Ele pode fazer a um pássaro que estenda suas asas de um lado ao outro da terra, se Ele quiser, né? Então eu cheguei no parágrafo 151. Nós vamos parar aqui nesse parágrafo e, se o Senhor permitir, nós continuaremos no parágrafo 152, né? Naturalmente. Então agora nós vamos orar agradecendo o Senhor. Nosso bendito Deus e Pai Celestial, estamos agora, Senhor Deus, agradecendo a Ti por mais esta vez podermos nos reunir ao redor da palavra e ouvirmos as palavras do Senhor trazidas a nós pelo Teu profeta, ó Pai. E agora nós agradecemos e pedimos a bênção do Senhor em favor de cada filho, de cada filha, cada um que está ouvindo, atento, que está crendo na palavra, aqueles que estão necessitados e aflitos, que estão doentes, acamados, seja qual for o tipo de enfermidade, não há nenhuma dificuldade para o Senhor curar qualquer enfermidade, seja câncer, seja tuberculose, seja Covid-19, seja o que for, paralisia, má circulação, inchaço, cegueira, o que quer que seja, Senhor Deus, estende tuas mãos, repreende as doenças, dá vitória, dá saúde, dá graça e dá paz ao teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Não esqueçam de clicar ali no gostei, né? Eu gostei. E também inscreva-se no canal e também ativa o sininho ali para você receber as notificações quando os vídeos forem publicados, né? Todas as terças e sábados, no horário das 18h45, nós estamos publicando os nossos cultos. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém.